Salve, salve, meus queridos. Vamos lá. Eu vou começar a fazer uma prova com vocês aqui. Essa prova é do ano da AP de 2018, correto? Da AP de 2018, tá? Para ajudar vocês na AP do terceiro bimestre. Professor, mas o conteúdo vai ser o mesmo? Não sei. Normalmente algum exercício vai bater, tá bom? Bem, vamos lá. Questão número 1. Ele quer saber o seguinte. Deixa eu abaixar um pouquinho só aqui para vocês pegarem o enunciado. Observe os triângulos ABC e XYZ. Então, um triângulo A, B, C e X, Y e Z, correto? Então vejam o seguinte, vou apagar aqui que é para não ficar depois atrapalhando vocês aqui. Bom, olha só, como é que eu sei se os triângulos são semelhantes? Para que os triângulos sejam semelhantes, os lados têm que ser proporcionais. O que é isso, professor? Se um aumenta, se um é 4, o outro aumentou 8, significa que tem uma proporção aqui de 2 vezes. Os outros também têm que ser 2 vezes. Ah, mas não tem os outros, professor. Mas, a princípio, nós vamos imaginar que eles são proporcionais. Não tem, mas vamos supor. E os ângulos têm que ser iguais. Os lados não precisam ser iguais, tem que ser proporcionais. Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 triângulos. Os ângulos têm que ser iguais, não discute. Se um é 30, o outro é 30. Se um é 20, o outro é 20. Tem que ser iguais. Os lados não. Se aqui é 4 e aqui é 8, aqui pode ser 5 e aqui 10. Aqui aumentou 2 vezes, aqui também aumentou 2 vezes. Se aqui for 3, para que aumente 2 vezes, aqui tem que ser 6. Então, vejam, os lados não são iguais, são proporcionais. Se você dividir o maior pelo menor, a razão é 2. Vejam que todas as razões é 2. 8 dividido por 4 é 2. 10 dividido por 5 é 2. 6 dividido por 3 é 2. Bom, mas os ângulos não são iguais. Então, a resposta correta é a D. Por que é a D? Não são semelhantes porque os ângulos... Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Porque os ângulos dos triângulos não são iguais. Correto? Muito bem. Vamos lá. O exercício 2. O exercício 2 é de um trapézio, tá? E ele deu 4 itens aqui para você, aqui, ó. 4 alíneas, como a gente fala em direito. 1, 2, 3, 4. Bom, você tem 2 trapézios aí. O trapézio Tico, T, I, C, O. E o trapézio Nemo, N, E, M e O. Correto? Então, você tem 2 trapézios. Aí ele faz uma série de perguntas. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar vocês. Ele faz uma série de perguntas aí. Correto? Uma série de perguntas ele faz para vocês aí. Bom, quais são as perguntas que ele faz aí para vocês? Primeiro, o trapézio Tico,
É isósceles. O que é isósceles? Vamos aqui escrever o que é isósceles. Trapézio isósceles tem dois lados iguais. Esse lado e esse lado, se você for verificar, são iguais. Então, esse verdadeiro, tá? Então, a princípio, opa, foi demais. A princípio, aí sim, o trapézio, cadê o trapézio? O trapézio é, sim, um trapézio isósceles. O trapézio Nemo é uma redução do trapézio Tico. Redução significa que tem uma proporção. Não é uma redução qualquer. Tem que ter uma proporção. Será que é proporcional isso daí? Sei não. Quantos que tem aqui? Daqui para cá. Ah, tem 12. E daqui para cá. Ah, tem 4. Bom, 12 dividido por 4 é 3. Quanto que tem aqui? Ah, aqui tem 6. Aqui tem 2 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 3 é 2. Vamos ver aqui só uma coisinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dividido... Opa, aqui vamos apagar aqui só um minutinho, eu coloquei errado. Aqui eu coloquei errado. 12 dividido por 3 é 4. Então, ó, 12 que tem aqui, dividido por 3, porque a razão tem que ser a mesma razão. 12 dividido por 3 é 4. 1, 2, 3, 4. 4. Bom, a princípio parece que é a mesma. Só que tem que ver uma coisinha ainda, que é a altura. O que é a altura? É desse ponto até esse. Conta quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. 7 dividido por 3, se você for olhar, vamos pegar aqui, vamos dividir aqui, ó. Já chamar a calculadora. Não veio a calculadora. A calculadora está aqui, ó. Então, ó. Se você dividir 7 por 3, vai dar 2,333 horas. Vamos ver. 2,3 dá uma dízima periódica, correto? Veja bem a altura desse triângulo, ó. Deu 2,3? Não. Deu 1, 2, 3. Então, aqui é falso. Correto? Então, esse trapézio não é o trapézio Nemo, não é uma redução do trapézio Tico. Falso. Os trapézios Tico e Nemo são semelhantes. Ora, se a redução em si já não deu certo, então não é. Então também falso. Vamos lá, falso. O trapézio Nemo não é redução do trapézio Tico. Deixa eu tirar esse negócio para cá. Pois o fator de redução não se mantém. Verdadeiro. Correto? Verdadeiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um deu 3, outro deu 3, o outro deu 3? Não, porque aqui deu 4, 2 e esse não bateu. Então, esse fator de redução aqui não é a mesma coisa. Então, A1 é verdadeiro, A4 também é verdadeiro. Vamos ver qual que é. Ah lá, 1 e 4, item B. Correto? Vamos lá. Exercício 3.
Péricles é um arquiteto e num projeto que está desenvolvendo, deve ampliar um retângulo em 3,5 vezes. O retângulo original tem lados 7 e 5. Então, exemplo. Vamos lá. Um retângulo que ele fez tem lados 7 e 5. Ele vai ter que ampliar, ou seja, vai ficar maior, em 3,5 vezes. Então, esse lado vezes 3,5, vamos ver quanto que dá aqui, vamos pedir auxílio da calculadora, que é 5 vezes 3,5, que vai dar 17,5. Então, aqui, esse lado tem que dar 17,5. O outro lado é 7, vai ser ampliado 3,5 vezes. Muito bem. 7 vezes 3,5 vezes. Então, vamos lá. 7 vezes 3,5 vezes. Que vai dar 24,5. Bom, qual é o que tem 17,5 e 24,5? Resposta A. Correto? Então, resposta item A. Vamos lá. Muito bom. Bom, olha lá. A razão de proporcionalidade que deve ser usada para que, a partir do hexágono regular A, o que é um hexágono regular? Que os ângulos são iguais e os lados também são, perdão, aqui eu coloquei igual, não são iguais, são proporcionais. Lógico que não pode ser igual ao lado, porque um hexágono é maior que o outro, não dá para ser igual, correto? Não tem como. Muito bem. Como que eu faço isso? Bem simples. Ele está falando a partir do hexágono A. Então, primeiro você vai pegar o valor do A, que é 40, e vai dividir pelo do B, que é 16. Ora, 40 dividido por 16 dá 2,5. Ou seja, a razão de proporcionalidade é 2,5, correto? Sim ou não? Sim ou não? A razão de proporcionalidade que deve ser usada para que, a partir do hexágono A, se obtenha o hexágono B. E aí? Sim ou não? Não, professor, como que vai dar 2,5? Se fosse 2,5, professor, o B teria que ser maior do que o A. Porque se aqui é 40 vezes 2,5, ia dar ia dar 100. E aqui é 16. Então, não pode ser 2,5, professor. Pois é, né? E aí, o que é que está errado? Professor, se diminuiu a figura, então significa, então, que aqui a gente tem que fazer o contrário, professor. Aqui eu vou ter que fazer o 16 dividido por 40. Vamos ver quanto que dá 16 dividido por 40. 16, vamos apagar. 16 dividido por 40. Deu 0,4. Vamos ver. 0,4. Vamos apagar aqui também.
0,4. Então, olha lá, ó, vai dar 0,4. Será que dá certo isso daí? Vamos ver aí, vamos ver se dá certo. Se eu vou multiplicar o 40 por 0,4, tem que dar 16. Vamos ver se dá certo. 40 vezes 0,4. Vamos ver se dá certo. 16. Então, deu certinho, dá 16. 40 vezes 0,4 dá 16. Então, como é uma redução, aqui deu 0,4. Porque 40 vezes 0,4 dá 16. Deixa eu apagar aqui, para quando você for dar uma estudada aí, você vê que é o 40 vezes 0,4, que dá 16. Então, nesse caso, eu dividi o 16 por 40. Porque se for, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Se a razão, alguns chamam de R, outros chamam de K. Se a razão for 1, a figura se mantém. Não tem aumento e não tem ampliação, aumento, e não tem redução. Se a razão for maior que 1, é uma ampliação. Se a razão for menor que 1, é uma redução. Correto? Então, para vocês saberem aí, tá? Então, se é uma redução, a razão tem que ser menor do que 1, tá joia? Então, resposta 0,4. Muito bem, vamos lá. Mais um. Exercício número 5. Deixa eu subir só um pouquinho. Aí, ó. Na figura a seguir, observe os diferentes triângulos. Você tem vários triângulos aqui, ó. Tem esse A, B, C, A, B, C, E, F. Tem uma pancada de triângulos aí, correto? Eu vou apagar aqui que é para não confundir vocês depois. Bom, tem uma pancada de triângulos aí. Muito bem. Considerando as medidas dos ângulos de cada triângulo, podemos afirmar que um par de triângulos semelhantes é quem? Quem? Então vamos lá. O que é que a gente vai olhar aqui? Ó? Que ângulo que é esse aqui? Que é esse quadradinho? Isso é um ângulo de 90 graus, correto? Eu tenho um ângulo de 90, eu tenho um ângulo de 30, correto? Bom, lembra o seguinte. Vamos lembrar algumas coisas aí, ó. Vamos lembrar uma coisa. Este ângulo aqui que eu estou fazendo é um ângulo de 90 graus, certo? Se este ângulo é de 60, significa que este outro ângulo tem que ser de 30, porque a soma dos dois tem que dar 90 graus. Então, a soma desses dois aqui tem que dar 90 graus. É o caso daqui, ó. Olha lá, ó. Este ângulo é um ângulo de 90. Se aqui é 60, aqui é 30, aqui já é 90. Meus queridos, lembre-se o seguinte. A soma dos ângulos de um triângulo, ou seja, o triângulo tem 3 ângulos. A mais B mais C sempre vai dar 180. Guarda isso.
A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Bom, se aqui você sabe que é 30, se aqui você sabe que é 90, 90 mais 30, 120. Então, esse daqui só pode ser 60. Agora, presta atenção, vou apagar algumas coisas que não nos interessam aqui. Bom, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 90, aqui é 60. Agora, presta atenção que eu vou fazer. Aqui é 90, aqui é 30. Então, aqui é 60. Vejam bem, esse triângulo, o triângulo A, B e C, ele é semelhante ao triângulo E, C e F. Então, esses dois triângulos que têm os ângulos internos iguais, eles são semelhantes, tá certo? Então, abaixar um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Então, eles são semelhantes. O ECF e o ABC são semelhantes. Bom, vamos lá. Mais um, aí eu dou uma parada aí. Exercício número 6, bacana, esse exercício muito bacana mesmo. Isso daqui é Teorema de Tales, muito bom. Teorema de Tales ou paralelismo. Vamos lá, algumas coisinhas a gente tem que saber aqui. Quando você tem uma reta, você tem que saber que essa reta, ela vale 180 graus, correto? Se eu divido essa reta em duas partes e digo para vocês o seguinte, aqui vale 60. Então, veja, toda ela é 180. Vou apagar aqui para não atrapalhar vocês. Toda ela, você já sabe, todo o ângulo, você já sabe, vou por aqui embaixo, que é 180. Se você tem essa parte aqui, que é 60, quanto que vai valer o x? Lógico que o x vai valer 120, porque 120 mais 60 vai ter que dar 180. Guarda isso, correto? Bom, vamos lá, algumas coisas a gente tem que entender aí. E não dá para a gente entrar em detalhes de tudo aqui, tá? Se este ângulo é 104 e ele não disse, tá? Mas na figura... Ah, tá. Ele diz que ABC e ADE são semelhantes, ou seja, R é paralelo a S. Então, significa que este ângulo também vai valer 104 graus. Meu querido, lembra o seguinte, aqui é uma reta, ó. Então, tudo é 180. Vou apagar aqui, ó, de novo, ó. Vou apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Bom, lembra que tudo é 180. Ele já está dizendo que esse pedaço é 104. Quanto que vai valer esse pedaço? Horas. Você vai fazer 104, passa o 104 para o outro lado, vai ficar 180 menos 104. Quanto que dá, professor, 180 menos 104? Vamos ver aí. Vamos dar uma limpada. 180 menos 104. 70
e 6. Então, nós sabemos que a parte que falta, que é o x aqui, ó, 76. Correto? Meus queridos, lembre-se o que eu falei no exercício anterior aqui. Nenhum triângulo, os ângulos internos tem que valer 180. Correto? Então, eu sei que esse triângulo é 38. Eu sei que o outro é 76. Quero saber o que falta. Não vou chamar de C, não. Eu vou pôr a letra que está faltando aqui, que é o Y. Igual 180. Equação do primeiro grau. Quanto que dá 38 mais 76? 114, professor. Muito bem. Correto? Passa o 114 para o outro lado. Vai ficar 180 menos 114. Professor, quanto que dá 180 menos 114? Bom, 56. 6 mais 4, 10. 5, 6. Não, professor. 66. É 66. Vamos ver. 10, 6, 7. Isso. Então, o Y aqui vai valer... Oh, meu Deus, eu cismei com 76. Viu? O Y aqui vai valer... Apaga. 66. Correto? Vamos ver. Então, o Y deu 66 e o X 76. Vamos ver. Ah, lá, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aí? Só que aqui, ops, tem alguma coisa, Y, eu troquei aqui, ó. Eu troquei. Aqui que é o X, deixa eu arrumar aqui. Aqui é o X. Aqui é o X. Eu troquei. Eu troquei. E aqui é o Y. 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 É o Y, professor. É o Y, professor. É o Y. Então, o Y. Então, é a questão D. Tá certo? Então, o X dá 76 e o Y 66. Tá certo? Depois nós voltamos aí. Abraços!